Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida, sua casa e a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado por estarmos conectados aqui conosco, né? Nos ouvindo toda semana. Estamos num estudo sobre Provérbios, onde tivemos um culto abençoadíssimo aqui na Igreja Casa na Rocha. Queremos deixar um convite para você, toda quarta-feira, às 20 horas, no domingo, às 9 horas da manhã e às 19 horas, estamos aqui de braços abertos, uma igreja acolhedora, amorosa, cheia da palavra, da graça, da unção e da bênção do Senhor. Se você que realmente quer viver uma vida que agrade o coração de Deus, faça parte de uma comunidade bíblica, cristocêntrica, uma comunidade que realmente tem buscado viver aquilo que o Evangelho prega de forma genuína, verdadeira. Eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida, tá bom? Na Doutor Camargo, 4555, aqui no centro de Umuarama, Paraná. E desde já, deixamos aqui todos os nossos dados, né? A gente vai estar sempre colocando aqui no link de descrição todas as nossas redes sociais para que você possa estar conectado conosco e inteirado daquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Mas vamos que vamos, né? Vamos aqui aprender com a palavra de Deus, que é o que importa, que a palavra de Deus seja o fundamento da nossa vida. Estamos lá em Provérbios, capítulo 12, versículo 8. Estamos numa manhã de segunda-feira. O pastor Giovanni já pregou 3 vezes, né? Em 3 empresas, né? Nós temos células dentro das empresas, portas abertas por empresários, e ali estivemos ministrando o evangelho, a palavra de Deus de forma extraordinária. E Deus está fazendo algo muito lindo no coração dos funcionários, no coração dos gestores. É algo muito lindo. É a igreja saindo das 4 paredes, é a igreja indo aonde as pessoas estão, a fim de que elas conheçam a maravilha da palavra de Deus, a maravilha dos mandamentos do Senhor, a fim de que sejam salvos, restaurados pelo poder de Deus. Mas o que Salomão, aqui cheio do Espírito Santo, tem para nos ensinar em Provérbios capítulo 12, versículo 8? Olha o que diz o texto sagrado aqui, Salomão, cheio do Espírito Santo, nos diz o seguinte: cada qual será louvado segundo o seu entendimento, mas o perverso de coração estará em desprezo. Olha só o que Salomão está dizendo, quão profundas são as palavras do grande rei Salomão, filho de Davi, aquele que foi o seu sucessor, a fim de que governasse o grande estado de Israel, a grande nação de Israel. Ele diz que o perverso de coração estará em desprezo. Se nós deixarmos com que o nosso coração seja tomado de perversão, o que é perversão? É corrupção, pecado, iniquidade. Nós cairemos no desprezo. Desprezo de quem? Desprezo de Deus e desprezo também das pessoas ao nosso redor. Porque ninguém quer estar perto de corações perversos, daquele que maquina o mal, daquela pessoa maldosa, daquela pessoa tomada pela maldade. O maldoso afasta as pessoas, né? Intoxica suas relações, os seus afetos, e não é isso que Deus quer de nós. Nenhuma perversidade entre no seu coração. E para isso nós temos que mergulhar na palavra, nós temos que ter comunhão com Deus em oração, adoração, jejum, comunhão com os irmãos e serviço às pessoas, porque só assim iremos disciplinar a nossa vida com relação às coisas espirituais, iremos viver debaixo da direção do Espírito Santo. Nem a nossa alma, nem o nosso corpo governará a nossa vida, mas sim o Espírito de Deus, comunicando a Zoe, a vida de Deus ao nosso espírito, a fim de que possamos viver não a perversão de coração, mas um coração totalmente alinhado com o céu. Um coração em alinhamento é um coração em avivamento. E avivamento é isso, é a vida de Deus trazida aos corações mortos humanos, trazendo a Zoe, a vida de Deus para nós, promovendo a graça, a glória e a unção de Deus através da sua vida em favor de outras pessoas. O início desse versículo também me chama a atenção. Cada qual será louvado segundo o seu entendimento. Ou seja, se nós entendermos as coisas de Deus, se buscarmos as coisas do alto, se formos cheios de discernimento, prudência, sabedoria, a grande palavra-chave do livro de Provérbios é a sabedoria. Se tivermos a sabedoria do alto, que glorifica a Deus, que o que é sabedoria, a gente constantemente fala aqui, sabedoria é ver a vida do ponto de vista de Deus, é ver a vida com as lentes celestiais, é ter a mente de Cristo, é ser guiado pelo Espírito Santo. Sabedoria
é o entendimento das coisas do reino de Deus, é o conhecimento de Deus aplicado nas nossas decisões diárias, nas nossas rotinas diárias. É assim que nós seremos louvados, seremos honrados diante de Deus. Deus irá fazer coisas tremendas e as próprias pessoas que estiveram ao nosso redor vão agradecer a Deus por estarem perto de nós, por verem as nossas boas obras. E por verem as boas obras, glorificarão a Deus pela sua vida, como diz Mateus capítulo 5, que os ímpios, que aqueles que não conhecem a Deus, vão ver as boas obras de Deus através da sua vida e glorificarão a Deus por causa que você pertence ao Senhor e é cheio de entendimento. Por isso será louvado, por isso será honrado. Louvor aqui não no sentido de adoração a seres humanos, mas no sentido de que receberão honra, honrarias, receberão, apreço, carinho, afeição daqueles que estarão ao seu redor. Versículo 9 diz o seguinte, presta atenção, melhor é o que se estima em pouco e tem servos, do que o que se vangloria e tem falta de pão. Olha só, quando a gente quer se achar melhor do que os outros, fica vomitando sucessos e prosperidade, bênção, não adianta nada a gente ficar falando, querendo vanglória. O que é a vanglória? É a glória humana vã. É querer coisas que você não merece, É promover a vaidade ao seu coração. Não adianta nada disso se no dia a dia você tem falta de pão. Melhor é aquele que sabe quem é, aquele que tem singeleza de coração, simplicidade no trato com as pessoas, no lidar com a vida, no dia a dia, e tem servos, ou seja, tem pessoas debaixo dele, tem pessoas debaixo do seu cuidado, do que aquele que se vangloria, se acha, é orgulho, é arrogante, é prepotente, É altivo de coração. Não faça isso, querida. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Deus capacita. Dar graça aqui no sentido de Deus salvar, de Deus capacitar, de Deus derramar ricas bênçãos, promessas e favor sobre aqueles que têm humildade de coração. Os humildes receberão graça de Deus, mas os orgulhosos, os que gostam da vanglória, da prepotência, se acham acima do bem e do mal, melhor do que os outros, desprezam as pessoas e os outros, esses que são tomados pela vanglória, infelizmente vão ter falta de pão, necessidade, dificuldade, porque Deus irá resistir a eles em vez de abençoá-los. Versículo 10, o justo tem consideração pela vida dos seus animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis. Esse é o nosso tema hoje, a afeição dos ímpios. Olha só, aqui nós vemos uma questão ecológica, A ecologia de forma equilibrada também é um princípio bíblico, o cuidado com os animais. O justo, ou seja, aquele que quer agradar a Deus, aquele que vive a justiça do reino de Deus, tem consideração pela vida dos seus animais. E imagina, se ele tem consideração pela vida dos animais, muito mais ainda pelas pessoas. Não adianta nada você amar os animais e desprezar as pessoas. O que é mais importante? O animal ou as pessoas? São as pessoas, obviamente. Mas aquele que é cuidadoso e zeloso com os seus animais, imagine então com as pessoas, que são muito mais do que animais. Os animais estão numa categoria inferior aos seres humanos, mas também precisam ser amados, cuidados, considerados. A vida dos animais, nós não podemos fazer maldade contra a natureza, contra as coisas criadas por Deus. Na medida em que nós cuidamos das coisas que Deus criou, sejam os animais, sejam a natureza, as coisas criadas. Então, olha só, uma noção de ecologia bíblica aqui. O trato com a criação glorifica a Deus. O cuidado, a boa gestão com aquilo que foi criado por Deus, glorifica o Senhor, você glorifica a Deus, cuidando dos seus animaizinhos, cuidando da natureza criada por Deus, mas a afeição dos ímpios são cruéis. Os ímpios são cruéis, maltratam animais, maltratam pessoas, são hostis, Gostam de destruir por puro prazer, por puro deleite. Uma coisa é você matar animais porque tem se tornado pragas e destruído as suas lavouras. Outra coisa é matar animais pelo desejo violento de ver os animais sangrando, sendo mortos, sem um bom motivo para isso, sem um motivo justo para isso.
Então tome cuidado, não tenha esse coração, porque isso revela um coração ímpio. Ímpio é aquele que vive sem lei. Ímpio é aquele que vive como se Deus não existisse. Ímpio é aquele que não está nem aí para a lei de Deus e para os princípios e valores do reino de Deus. E as afeições, ou seja, os sentimentos, os afetos, os amores, os sentimentos dos ímpios são cruéis. Se afaste de pessoas cruéis, de pessoas maldosas, de pessoas tóxicas. Não se achegue a eles, porque senão, diga-me com quem andas e te direi quem és. As más conversações corrompem os bons costumes. Então não faça isso. Não se aproxime daquele que é tóxico, cruel, violento, maldoso, porque senão, infelizmente, você, por estar perto e receber influências negativas nesse sentido, também pode se tornar um homem mau, tá bom? Esses são os 3 versículos de hoje, versículo 8, 9 e 10, que você tenha um coração justo, abençoado pelo Senhor. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. A graça de Deus venha sobre você. Aqui debaixo tem todas as informações de como você pode contribuir nesse ministério. Semeie no reino de Deus e você vai ver as janelas dos céus abertas sobre você, chuva de bênçãos sobre a tua vida. Também aqui debaixo tem todas as informações de como você pode se conectar conosco, os nossos cultos, horário, endereço da igreja, as informações de cursos online, de artigos, áudios, vídeos, tudo isso disponível no nosso site casanarrocha.com. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, tua casa, tua família, uma semana abençoada.